Olá, boa noite. Eu quero cumprimentar todos neste início de tarde, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra neste dia chuvoso, mas são dias que nos possibilitam de meditar mais, poder ler mais a palavra, porque a palavra é onde nós precisamos estar dentro da palavra, sempre lendo e meditando na palavra. Amém? Eu quero ler aqui um versículo em Mateus capítulo 15, 22 e 23 e 24, que diz a palavra do Senhor, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Chegando à tarde, ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, essa passagem é onde Jesus passa o dia ali orando, ou melhor, pregando a palavra, falando, anunciando o evangelho, o seu evangelho. As pessoas ali que estavam reunidas ali onde Jesus andava sempre muitas pessoas, muita gente do seu lado. Porque Jesus, aonde ele passava, ele fazia milagre. Então as pessoas queriam estar sempre junto dele. Nós queremos estar junto dele também. Nós queremos estar na casa do Senhor, adorando-o em espírito e em verdade, sempre que podemos, sempre que há culto, que há dias, o dia do Senhor, que é o domingo que nós chamamos dia do Senhor é todos os dias. E nessa passagem, então, eu escrevi aí no título, está escrito aí em cima, aí, bem em cima, que por que Pedro afundou? Uma pergunta, né? Por que Pedro afundou? De repente, eles começaram a ver algo inusitado. Alguém andando sobre as águas. A primeira reação que tiveram aqueles discípulos foi o medo. Mas logo Jesus se apresentou e Pedro pediu para ir encontrá-lo. E Jesus disse: vinde. Essa história todos conhecem. Vocês sabem o que aconteceu. Pedro vai e afunda. Pedro, por algum motivo, ele afundou. A maioria das pessoas usa este fato de Pedro ter afundado como exemplo de fracasso. Muitos dizem que ele fracassou e usam, os púlpitos usam como um fracasso. A não ser que, claro que o problema com a falta de fé foi corrigido por Jesus. Mas muita gente acaba não percebendo que o homem incrédulo de que estamos falando é o mesmo que mais tarde, pelo poder de Deus, realizou muitos milagres em Atos 5. Lá em Atos 5 está
os milagres que Pedro faz depois de tudo que ele passou. E as pessoas pregam e dizem que Pedro fracassou. Por que Pedro afundou? Ele afundou pelo mesmo motivo que Moisés não entrou na terra prometida. Pelo mesmo motivo que o profeta Elias fugiu desejando morrer. Pelo mesmo motivo que o rei Davi errou. Isso significa que todos eles eram humanos, sujeitos a falhas. O lado bom da história é que Jesus estendeu a mão para segurar Pedro. Jesus estendeu a mão para segurar Elias, para segurar Davi. Todos que caíram, todos que afundaram, Jesus levantou com a sua poderosa mão. Também pelo mesmo motivo que Deus falava com Moisés publicamente, face a face. Pelo mesmo motivo que Deus tomou Elias para si no arrebatamento. Pelo mesmo motivo que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Nós somos falhos. Ele não é falho. Nós somos falhos. Jesus não é falho. Nós somos fracos. Jesus é soberano. Então, quem sabe Pedro pudesse ter andado sobre as águas? Quem sabe Pedro tivesse ido até Jesus por cima das águas e tivesse voltado? Sem problema algum. Mas não foi isso que aconteceu. O fato dele ter afundado toma a história ainda mais extraordinária. Nós poderíamos estar falando hoje sobre um homem que andou sobre as águas, desafiando toda a lógica conhecida. E deu tudo certo. Mas hoje estamos falando sobre um homem que andou sobre as águas, mas as coisas não saíram como esperado. E ainda é chamado de derrotado. Então ele provou algo mais incrível. A experiência de ter sido amparado pela mão de Jesus. Porque no lugar onde ele estava indo, segundo os historiadores, os estudiosos, ele estava mais perto do barco, quando ele afundou, dos outros discípulos, do que de Jesus. Mas ele levou a mão e pediu ao Senhor: ajude-me, Senhor. Provavelmente nós também afundaríamos. Provavelmente nós também afundaríamos naquela situação. O que estou querendo dizer é que tudo isso é que qualquer um de nós, naquela situação, provavelmente afundaríamos. Às vezes vivemos situações complicadas. O vento sopra contrário sobre uma vida fragilizada em meio a uma noite de incertezas e medo. E de repente a gente consegue enxergar Jesus. Numa noite de vento forte, uma noite escura, nós conseguimos ver Jesus. É a possibilidade de andar sobre as nossas dificuldades passa a ser real. Porém, por sermos limitados, o que parecia ser difícil parece ficar ainda mais difícil. E começamos a nos afogar em nossos problemas. A nossa hora não adianta nos prepararmos nessa hora. Muitas vezes não adianta nos prepararmos e a nossa capacidade às vezes não é tão grande quando pensamos que seja. Lembre-se que Pedro era um pescador. Provavelmente ele era um homem que nadava muito bem, um homem que não tinha medo do mar, não tinha medo das águas, ele
era um pescador, e pescador não pode ter medo de água. Ele poderia ter ficado tranquilo e ter nadado o resto da distância que faltava. Mas ele reconheceu a sua incredulidade e gritou: socorro, Senhor, com toda a força que ele tinha na sua voz. Muitas vezes nós deixamos de pedir socorro. Nós deixamos de crer na palavra do Senhor. Deixamos de crer em Jesus para crer, às vezes, em qualquer outra coisa. Em qualquer outra coisa nos agarramos e deixamos o Senhor. Pedro não fez isso. Pedro gritou pelo socorro do Senhor. Muita gente se comporta dessa forma. Vai até a metade do caminho andando sobre as águas. Tá? Faz as coisas nós precisamos entender que o maior milagre não é andar sobre as águas. Não é andar sobre as águas. Mas é ter a certeza de que estamos seguros nas mãos de Jesus. Precisamos ter sempre essa certeza que estamos nas mãos do Senhor Jesus. Sempre que precisarmos, sempre que estivermos naufragando. Mas sabemos que nós temos um Deus poderoso, que aonde a fraqueza humana, aonde a força humana começa a faltar, o sobrenatural de Deus vai te erguer toda vez que você cair. Pedro não afundou. Pedro não afundou. Pedro foi vitorioso. Ele não foi um derrotado. Ele foi um vitorioso porque ele reconheceu a sua fraqueza. Temos que reconhecer as nossas fraquezas muitas vezes, para que nós possamos ser ajudados pelo Senhor. Quando sempre que reconhecermos que somos fracos e pecadores, Ele vai estar ao nosso lado para nos abençoar. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você nesta noite e quero agradecer a sua presença. Quando você precisar, deixe aí nos comentários o seu nome, a oração, que estarei orando por você, pela sua família. Sempre que Deus me tocar, eu vou estar aqui fazendo uma live para falar do poder de Deus, porque isso é que Deus quer que eu faça. Ele me chamou, Ele me escolheu para falar da palavra, para pregar a palavra dele. E assim eu pregarei. Amém? Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Tenha uma noite abençoada. Estarei orando por você nesta noite. Amém? Fique com Deus. Até o próximo.